Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam cada um de nós aqui nessa maravilhosa noite. Me chamo Vinícius, sou da Primeira Igreja Batista em Barra Nova, lidero o Ministério de Jovens também lá, conheço já a liderança aqui da igreja, Sávio e Êxodo, me mudei há pouco tempo para a cidade, tem uns 2 anos, para obedecer um chamado que o Senhor falou claramente comigo, mudei a vida inteira e me mudei para Saquarema. E vim hoje, estou liderando lá o Ministério de Jovens, tem sido uma bênção. E fico muito feliz de estar aqui nessa noite, com esse convite recebido pela liderança da igreja, pelo pastor Marcelo. Já estive nos retiros, nos congressos que tiveram os 2 últimos, pregando, mas nunca estive aqui pregando para a igreja, E é com muita satisfação que eu me encontro aqui nessa noite, estou muito feliz, minha esposa não pôde vir comigo, meu filho está muito complicado, não tá conseguindo dormir, um bebezinho pequeno, está muito difícil, sendo muito difícil. Hoje minha esposa não estava muito bem, não estava se sentindo bem, eu vim sozinho, mas sozinho não estamos, porque Cristo habita dentro de nós, tá bom? Então, mas vocês não vieram aqui para ouvir a minha história, só me apresentei na mera formalidade. Vamos para o texto, amém? E o texto se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 7, Daniel 1, 7. Daniel 1, 7. Amém? O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, façam uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Deem-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar. Pai, graça te damos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Palavra Tua, Deus, que é poderosa, Deus, para salvar, Deus, para libertar, ó Pai. A Tua palavra, ela pode acessar, ó Pai, onde indivíduo algum pode chegar, Senhor. Ela penetra em juntas e medulas, ó Pai. Ela divide alma e espírito, ó Pai. Ela vai aonde, Senhor, o pregador não pode ir. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, Deus, entre nos corações de forma profunda aqui nessa noite, ó Pai. Que estejamos, Deus, com corações e mentes, Deus, atentos, ó Pai, para o ouvir do Teu falar aqui nessa noite, ó Pai. Que eu possa ser somente a atalaia do Senhor aqui nesse lugar, que a Tua glória, Deus, resplandeça sobre nós. Senhor, essa é a minha oração a Ti, em nome de Jesus, amém
e amém. O tema proposto dessa conferência é imersos. E eu tentei fugir, desse texto, eu tenho que confessar para os irmãos, porque Daniel é um texto muito conhecido quando nós falamos a respeito de conferência jovem, e por estar 10 anos liderando jovem, eu sei que é um texto muito conhecido. Tentei, mas não dá para lutar contra a vontade do Senhor e também querer limitar, para achar que um texto, por já ser muito conhecido, ele se torna ineficaz. Essa não é a realidade. A palavra do Senhor, ela é atual, ela é profunda e ela nos dá algo novo sempre. Claro, não fugindo da teologia que nós temos sadia, mas ela nos acrescenta em aplicações diárias. Por isso que ela tem aplicabilidade muito importante na vida do indivíduo. Então, nessa minha luta, eu me rendi ao texto ao qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema é imerso, porque eu fiquei com o coração inclinado e eu senti o Senhor falando comigo justamente nessa perspectiva. Porque aqui nós temos a realidade de um jovem e de outros, 3 jovens que estavam com ele, 4 jovens, que estavam imersos em uma cultura a qual eles não corroboravam dos valores, a qual os valores não pertenciam àquilo ao qual eles tinham como princípios. Porém, eles estavam imersos nela. Isso é uma similaridade com a realidade a qual todos nós nos encontramos aqui. Tanto jovens, adultos, crianças, idosos, todos estão imersos em uma cultura a qual nós não temos os mesmos princípios. Porque em João nós vamos ver essa afirmação, dizendo que nós pertencemos a Deus, nós somos do Senhor, mas o mundo jaz no maligno. Jaz é enterrado, o mundo está dominado pelo maligno. Os princípios desse mundo não são os valores a quais nós encontramos similaridade. Lógico que também tenho que ser franco que encontramos hoje uma cristandade, um cristianismo cultural, em que muitas pessoas se apoiam nos valores do cristianismo para concorrer a muitas coisas, a fazer negócios, a conseguir cargos políticos, conseguem muitas coisas se apoiando num cristianismo. Uma moralidade aparentemente verdadeira, porém não se revela em sua plenitude verdadeira. Então, é uma falsa moralidade cristã também que tem tomado o nosso tempo. Mas nós estamos falando aqui do verdadeiro evangelho. Nós estamos falando de princípios bem estabelecidos. Nós estamos falando aqui de uma imersão verdadeira em Cristo Jesus. Porque nós podemos estar imersos de uma forma nessa cultura externa, a qual ela tem uma influência, mas ela não nos domina. Porque ela pode influenciar como a nossa saúde pública vai estar. Ela pode influenciar como vai estar o índice de criminalidade da nossa cidade. Mas ela não tem a capacidade de tomar o íntimo do nosso ser. Essa imersão em frente a uma cultura a qual nós nos encontramos é uma realidade. Mas vocês estão imersos, eu estou imerso, todos nós cidadãos estamos imersos em meio a uma cultura. Como nós podemos nos comportar como pessoas que estão imersas verdadeiramente em Deus? Essa é a grande pergunta. Porque vocês estão imersos, eu também estou. Mas a pergunta não é o que, mas em quem. Em quem nós estamos imersos? Quem é a pessoa que toma o seu coração? Porque cria-se uma falsa ideia que existe uma dualidade, que você pode ser cristão, estar em cima do muro ou estar do outro lado. Cria-se umas 3 vias, esse daí é cristão, esse aqui está em cima do muro e o outro aqui está no mundão. Essa segunda via, chamada em cima do muro, é inexistente. É uma filosofia mundana, a qual cria-se a ideia de que você pode estar em cima do muro. No cristianismo, é uma decisão clara. Não existe muro. Esse muro não existe. Quem acha que está em cima do muro já está do outro lado. O cristão verdadeiro, ele vive como um verdadeiro cristão. Não estou dizendo em perfeições de atos, mas estou dizendo em firmeza em nosso Senhor. E o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui nesse sermão, seguindo o versículo 7, eu pensei em começar do 8, mas o versículo 7, ele tem um ponto muito importante para cada um de nós, que precisamos entender se eu quero estar imerso em uma cultura. Porque imersos nós estamos, mas nós pertencemos a um Deus. E o tema desse sermão é esse: imersos em uma cultura, pertencentes a um Deus.
E o primeiro ponto que Daniel vai nos ensinar, né, que vai mostrar no texto de Daniel, é que Daniel, estando em uma terra estrangeira, porque agora o povo foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor, agora não tem mais, o povo já totalmente dominado, uma cultura toda diferente, a linguagem era diferente, falava hebraico, agora vai ter que aprender aramaico. Depois da volta desse exílio, a gente vê Jesus falando em aramaico, porque o povo aprendeu nesse exílio. Então, até a língua é diferente, então eles tiveram que aprender, então muda muita coisa, muda os princípios, valores, culturas. E uma coisa que eles quiseram atacar diretamente, e é o primeiro ponto desse sermão, uma coisa que tem sido atacada a nossa geração de jovens, adolescentes, a questão da identidade. O versículo 7 vai falar que deram uns novos nomes para esses 4 indivíduos. Deram nomes diferentes. O nome que eles tinham eram nomes que remetiam ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor. E os novos nomes dados a ele são nomes dedicados aos deuses pagãos daquela cultura. E hoje, quantas pessoas não estão sendo atacadas, uns jovens estão sendo atacados em sua identidade. Uma pessoa que pertence a Deus tem que entender a sua identidade. Porque a forma mais fácil e a linguagem tem sido muito atacada hoje, né? Se você domina a linguagem, você domina a forma de pensar. E a linguagem que a pessoa tem mudado que a sua identidade pode estar atrelada a um pronome. A sua identidade pode estar atrelada a um determinado pronome. E cria-se variações linguísticas para dominar a mente do indivíduo, para dominar a mente da geração desses jovens, para dominar as gerações de pais, para dominar uma geração pela fala, mudando como você chama, mudando como você chama um indivíduo. Mas a mudança qual dada a Daniel não interferiu em quem ele era no seu Deus, o seu caráter. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, né? Aquilo que mostra quem eu sou quando ninguém está vendo. Daniel, que está numa terra estrangeira, ele podia ser quem ele quisesse, que não ninguém conhecia ele, estava numa terra distante. E aí, essa pergunta que pode surgir, volta para mim e volta para você. Quem você é quando você está imerso a uma cultura que não tem ninguém que te conhece? Quando você vai para uma faculdade em outro município? Quando você vai fazer negócio em outra cidade? Quando você vai cumprir em outro estado uma agenda? Quem você é quando você está fora da realidade das pessoas a qual lhe conhece? Porque a identidade, ela não muda. A identidade de um indivíduo, se você tem uma identidade aí, com o teu número, o teu RG, ela vai ser válida, vai acompanhar você. É um número que você, estando num município diferente, ou estando num estado diferente, não vai mudar. Porque aquilo revela uma identidade sua. Mas por que nós temos uma identidade fixa para a pessoa física e na identidade espiritual temos variações? Não podemos ter, não podemos mudar a nossa identidade, não podemos trocá-la, não podemos aceitar os nomes. Não podemos aceitar os nomes que o mundo tem colocado para a nossa geração. Não podemos aceitar a identidade que o mundo quer colocar sobre nós. Esse detalhe colocado aqui é irrelevante para Daniel, porque Daniel tinha sua identidade encontrada em Deus. O nome que vai colocar não revela quem Daniel é, porque Daniel encontra uma identidade verdadeira no Altíssimo, em Yahvé, o Deus eu sou, que criou, fizeram aqui a encenação, o Deus que criou tudo, que do nada fez criar tudo. Um Deus fora do espaço-tempo, da linhagem temporal, um Deus que criou tudo. Esse Deus, Daniel, encontra a sua identidade nela. O texto base é que Deus nos deu vida, Deus nos criou, fez, agora somos filhos dele. Somos imagem dele, feito nova criatura. Tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. A nossa identidade não é mais a mesma. Se você tinha práticas babilônicas, que fique para trás. E as práticas babilônicas, que eu estou dizendo aqui, são práticas ímpias, a quais não vão de encontro ao procedimento moral do nosso Deus. Se a sua prática é uma prática cristã, ela não vai corroborar com o Deus desse século, com o príncipe desse século, Satanás. E Satanás tem atacado nisso. A estratégia comum que nós encontramos aqui no Antigo Testamento acontece na época de Daniel, acontece hoje aqui.
querendo tomar a identidade. Pessoas com crises de identidade, se intitulando por rótulos que o mundo os deu. Nós temos que estar preocupados com quem nós somos em Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor nos tem em suas mãos. O que o Senhor pensa sobre nós, isso importa. O que o mundo diz, se você agora vai ser Belsazar, se você vai ser Daniel, o mundo pode colocar nomes, pode colocar atributos, adjetivos, caretas, bregas, chatões, chatonas, pode atribuir uma série de adjetivos ao qual não sejam verdade. Isso também é um padrão do mundo, trocar a verdade, alterá-la. Nem tão claro às vezes, né? Às vezes só relativizar o suficiente, né? O relativismo da verdade, só fazer não é bem assim, né? Quando as pessoas utilizam essa frase, quando dizem, pô, mas isso não é bem assim, não. Eu sempre fico tendencioso a dizer, é assim sim, porque quando a pessoa fala, poxa, mas não é bem assim, ela está querendo achar uma forma de não se encontrar com a dura verdade. Mas isso é um padrão comum. A gente encontra aí em 2 Timóteo que muitas pessoas, né, se encontrarão, se deixarão ser levadas pelas doces fábulas, mas não querendo a dura verdade. Primeiro ponto, nós precisamos ter uma identidade em Deus. Qual é a sua identidade, juventude? Qual é a sua identidade, pai? Pais e mães também que precisam saber quem são. As referências morais nos seus lares. As referências de exemplo dentro do seu lar. Nós precisamos ter firmeza da nossa identidade. E quem tem uma identidade em Deus, consciente que temos uma identidade, estou com o meu coração tomado pelo Senhor, ele vai tomar algumas decisões. E o segundo ponto desse sermão é decisão. Quem tem identidade vai ter que tomar decisões. Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso aqui acho que quem é um frequentador de igreja já há algum tempo já conhece, pode até citar. Quem tem identidade toma decisões. Uma aspas, não tomar decisão já é uma decisão. Porque a gente acha, não vou fazer nada. Quem escolheu não fazer nada, já escolheu fazer algo. A omissão também é uma decisão. Quais têm sido as suas decisões frente a um mundo em que se opõe totalmente à visão cristã? Quais têm sido as suas decisões? A decisão, ela tem que nascer no íntimo do teu ser. E a decisão aqui, Daniel, ele decide no seu coração. Não é o mundo que vai influenciar você. Você não pode deixar isso acontecer. Não é o atributo externo que vai influenciar o interno. É o que está dentro de nós que vai ser externalizado. Essa é a mudança que o cristianismo promove no indivíduo, de dentro para fora. Por isso que diz aqui que Daniel decidiu no seu coração qual é o diagnóstico de fora, qual que é a bandeja que tem, finas iguarias, comidas boas. Mas Daniel no seu coração viu que aquilo não era para ele. Algo nascia de dentro dele, uma coisa moral, algo que não poderia vir do indivíduo. Vem de quem? De Deus. Algo soberano que muda a cabeça do indivíduo e faz com que o teu coração escolha coisas diferentes que o mundo lhe propõe. Coisas diferentes, a qual nós queremos muito. Quem não queria um prato maravilhoso, mas é contra a nossa natureza. Não, eu quero isso, eu quero. Mas o Senhor fala, negue, escolha, tome essas decisões. E a decisão de Daniel aqui, ela não é uma decisão já com a mesa posta. A decisão aqui é antes da mesa, está à frente dele. E alguns jovens querem tomar até decisões. Vinícius, eu quero tomar decisões e vou tomar decisões na minha vida. Mas ele paga para ver. Ele espera o banquete chegar primeiro para sentir o cheiro, para ver se aquilo aqui vale a pena mesmo. A decisão tem que ser tomada muito antes do banquete estar servido. Muito antes da mesa estar posta. Muito antes da mesa estar ali pronta para você. A decisão de José de sair
fugir da aparência da mulher de Potifar, estava tomada antes mesmo dele encontrar ela desnuda. A decisão do coração de Daniel é uma decisão antes mesmo do prato ser servido. E uma singularidade desse versículo, muito importante das decisões, é que as decisões elas têm um impacto. E a decisão de Daniel aqui é uma decisão que ele toma. Daniel decidiu no seu coração. Mas lá na frente vai dizer que essa decisão ela reflete outros três: Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós conhecemos com Ananias, Misael e Azarias. Obrigado, pastor. Eu me confundo com a ordem. Eu sou péssimo com o nome. Eu vou lembrar o nome da menina ainda, que eu estou tentando lembrar para quem eu passo o microfone. Eu vou lembrar dela. Sou péssimo com o nome. Maria, passa para o senhor, pastor. Vai ficar mais fácil. Pastor é mais fácil. Então, continuando, que nós vemos que essa decisão de Daniel é uma decisão que vai refletir. Uma decisão que vai refletir nos outros três. Começou nele. Uma geração que precisa entender que as nossas decisões, elas impactam também. Impactam a quem está perto de nós. Quem está caminhando, talvez Azarias, Ananias, Misael, poderiam estar um pouco vacilantes, o texto não coloca nisso. Mas, vendo uma pessoa tomando uma decisão, isso gera fé. Por isso que nós temos que cultivar a geração de jovens, adolescentes, adultos. Cultivem amizades cristãs, pessoas que têm os mesmos valores que vocês. Quando você pensar em se desviar, vai aparecer, irmão, o que você está fazendo aí? O que você está pensando? Por onde você está achando que você vai estar indo? Tem um autor que diz isso, né? Você tem que ter no mínimo 5 amizades cristãs, que quando você pensar em se desviar, vai vir um irmão e vai te alertar. Porque eu, em todo tempo, amo um amigo, na hora da angústia, nasce o irmão, Provérbios 17, 17, né? E na hora das dificuldades, na hora que você estiver passando por um aperto, vai surgir um irmão que vai lhe ajudar. Nesse contexto, Daniel, ele apresenta uma decisão clara. Daniel, ele vai colocar uma decisão. E ele decide, e essa decisão não fica só para ele, ela também impacta. Geração, vocês precisam entender que vocês têm um impacto. Se vocês não estão sendo uma influência, provavelmente vocês estão sendo influenciados. Ninguém foge dessas relações. E essa geração tem um chamado à influência. E a influência com uma mensagem. E a sua mensagem é atrelada a um propósito. Uma mensagem ligada ao reino. Nós não estamos propondo morte. Nós estamos propondo vida. Nós estamos propondo, a coisa é tão séria, porque a conversa é sobre vida e morte. Bênção e maldição. Esse prato sempre foi colocado, sempre foi deixado como escolhas, que vocês precisam tomar, que foi colocado desde lá de Deuteronômio 28, 13. Eis que propõe, os céus e a terra tomam como testemunha diante de ti, que lhe propus vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Decisões que precisam ser tomadas. Estamos falando de vida e morte, bênção e maldição. A decisão de vocês está atrelada a um propósito verdadeiro. Uma vida em Deus, uma vida em Cristo, que nos regenerou das nossas imundícies. Ele nos tirou das nossas transgressões, nossos delitos e pecados, e nos deu vida, Efésios 2:1. Estávamos mortos nos nossos delitos, na nossa maior devassidão, e o Senhor nos deu vida. Decisões. O que você tem decidido no seu coração? Quais são as decisões que vocês têm tomado? Será que essa decisão mostra que nós estamos, que eu e você estamos imersos verdadeiramente em Deus? Porque imersos na cultura que não tem como fugir. Não tem como a gente fazer como a fundação, né, dos monastérios, fugir como se fosse a solução para a gente encontrar a verdadeira graça. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que essa é a graça cara, que achava que você precisava fugir daquela aparência, chicotear, fazer um monte de coisa para que aquela graça cara fosse conquistada, mas a graça é favor imerecido de Deus. Nós não precisamos comprar, ela já foi dada, é presente dado de Deus para conosco. Não tem como a gente fugir, não, agora não, vou virar um santo homem, a decisão então minha agora é fugir. Vou morar no deserto sozinho. Mas o chamado da decisão é para impactar uma geração, é para impactar um mundo, influenciar. Decisão. Terceiro ponto que nós temos aqui nessa noite. Falamos de identidade. Quem tem identidade em Deus.
quem tem identidade de Deus toma decisões. E quem toma decisões, agora é o segundo ponto, eu falo muitas vezes nisso em formações, que tomar decisões, às vezes, é fácil. O mais difícil é sustentá-las. Decisões precisam de firmeza. Decisões precisam de firmeza. Porque nós podemos tomar decisões hoje aqui. Teu coração pode estar queimando, assim como o coração dos discípulos ao caminho de Emaús ardia ao ouvir a palavra do nosso Senhor. Mas tomar a decisão aqui, somente aqui, não é suficiente. Ela precisa ser mantida, essa decisão, ela precisa ser firme, constantemente, manter a constância, ser firmes nessa decisão. Daniel precisou ser firme, porque ele precisou encontrar com o chefe dos eunucos. Foi até o chefe dos eunucos e lhe propôs, olha, eu quero propor para o senhor uma alimentação diferenciada, porque essa alimentação proposta aqui, ela vai contra os meus valores cristãos, vai contra os meus valores, né, que a lei do Senhor estabeleceu para mim. Na época, mesmo não tendo Cristo, já apontava, toda a lei se cumpre em Cristo. E essa forma de se alimentar gera uma certa apreensão no chefe dos eunucos, porque ele poderia dizer assim, olha só, não, mas ele confiou em Daniel e falou, mas tem um risco, podem cortar minha cabeça, podem tirar minha vida, podem me matar. E Daniel insiste, vai no chefe dos cozinheiros, encarregado pela alimentação daquele jovem. E Daniel vai de encontro a eles e, de novo, firme em sua decisão, insiste. A insistência como uma marca característica da firmeza. Nós precisamos insistir. Insistam em suas decisões. Que as decisões tomadas não fiquem como decisões vazias, emocionais, somente como espuma. Aquela espuma que você agita e já estoura e sai, daqui a pouco não sobra nada de conteúdo. Uma decisão tomada pelo íntimo da emoção. O Senhor, Ele toma o teu coração e toma o teu entendimento. Ele toma também o seu intelecto. O Senhor toma você por completo, o sentimento, o coração, atrelado como o indivíduo, como centro das emoções. E o entendimento, como a capacidade do homem entender, tomar a sua mente também. O Senhor toma o nosso coração, a nossa fé. As pessoas acham que a nossa fé é só uma fé sentimental. É também, mas também toma o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar, Senhor, eu vou decidir também. Tomar decisões e permanecer nelas. Esse é um dilema. Quantas vezes não começamos, meu filho está aprendendo a andar, né? E ele está com muito medo de andar, já está com 1 ano e 2 meses e não anda, a gente já fez de tudo e está com medo, sabe andar. Mas o problema do meu filho é que ele começa a querer andar e ele já quer correr. Eu ouvia isso várias vezes, né? Nem sabe andar e já quer correr. Estou materializando agora na criação do meu filho. Nem sabe andar e já quer correr e ao mesmo tempo com medo. E às vezes a gente quer dar passos acelerados e às vezes passos trôpegos. Firme os pés. Firme a base. Firme a estrutura. Firme-se em Deus, nessa rocha que é maior do que nós. A firmeza é encontrada nele como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha, encontrou uma firmeza. Uma geração que precisa de firmeza. E quando eu digo geração, eu me incluo nela. Eu não direciono para a geração somente daqui, que estão aqui me ouvindo. A geração como um todo, da nossa atualidade. PIB de Barra Nova, PIB de Bacaxá, PIB de Jaconé, que estive ontem também. Precisamos de firmeza em Deus. Sustentar essas decisões. Sustentá-las ao longo do tempo. Isso mostrará, de fato, que temos uma identidade, que temos uma decisão e que permanecemos firmes no Senhor. E esses 3 aspectos, esses 3 temas, eles culminam em algo que a gente vai ver na construção de Daniel. Porque Daniel, ele propõe um desafio. E depois desse desafio, eles vão ser encontrados com a aparência melhor do que os outros jovens. Ele vai ser encontrado
com uma capacidade intelectual superior aos mestres e magos daquele tempo. E o quarto ponto é, os imersos em Deus têm maturidade. Maturidade cristã. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele vai dizer uma coisa muito interessante que é esperado de todos nós. Eu esperava que vocês já fossem mestres, mas vocês insistem em voltar ao leitinho, a voltar às coisas rudimentares da fé, às coisas elementares. Já era para estar com uma maturidade cristã, a qual você conseguiria dialogar sobre a sua fé, comunicar com essa geração sobre a sua fé. Mas você insiste a voltar às coisas básicas, a voltar às coisas que eram iniciais da sua fé, voltar ao leitinho. Igual uma criança que ainda tem que ficar se alimentando do leite materno, quando na verdade ele precisa se desprender e criar uma independência em Deus. Daniel aqui está largado sozinho, não tem ninguém aqui com ele. Talvez no período de Daniel criado uma ideia que talvez Daniel foi discipulado, na época nem existia a ideia de discipulado, mas a gente pode colocar esse termo, concorrendo talvez de cometer um anacronismo, mas Daniel provavelmente aprendeu com Josias, na época, os ensinos sobre as escrituras, que tinha domínio dela, e Daniel estima-se que tinha mais ou menos ali 14 anos, muito novo, período ao qual ele se encontra aqui, uma geração que demora a atingir a maturidade, demora muito a atingir a maturidade, tratado como crianças até qual idade? Até qual idade serão como crianças? Até qual idade vocês demonstrarão que não conhecem a fé? Até qual idade? Vão esperar quando? Daniel nos dá esse exemplo. Vemos esse exemplo em Cristo, com 12 anos já debatendo no templo com mestres, falando das coisas da fé. Será que hoje a gente consegue demonstrar essa maturidade, debater com a Babilônia do nosso tempo sobre a nossa fé? Sobre aquilo que o Senhor espera de nós, que tenhamos o conhecimento verdadeiro e pleno das suas sagradas escrituras. Um conhecimento tão profundo e com uma eloquência tão grande que as pessoas possam olhar. Esses são diferentes, esses apresentam atributos diferentes da marca do reino. Porque desenvolveram não porque eram pessoas que têm um QI elevado, não, mas porque o Senhor resplandeceu a sua glória sobre essa juventude, sobre estes jovens, sobre pessoas que vão se levantar e vão conseguir dialogar, que não vão ser levadas quando forem para uma faculdade, por qualquer ideologia, seja de gênero, seja ideologia partidária, seja ideologia que for, porque é moldada pela maturidade do sangue de Cristo, redimido pelo nosso Senhor. Não é levado por qualquer vento de doutrina, que agita para um lado, para um outro, e é levado para cá e vai para um outro lado. Não é, porque tem a sua maturidade bem desenvolvida em Deus. Maturidade. Precisamos ser maduros. Maturidade é algo que todos nós temos que ter. Ficar sempre na dependência, precisamos sempre, meus irmãos, ora por mim, dificuldades todo mundo vai ter. Se você não está sofrendo hoje, prepare-se, um dia você vai sofrer. Todos nós passaremos por sofrimentos, todos nós. Ninguém está livre disso. Mas ficamos, ore por mim, precisando sempre que alguém nos ajude, nos dê ali. E é muito bom ter isso. Mas você precisa ter em Deus uma maturidade a qual você consiga ter uma intimidade verdadeira com Ele. Madura. Cristãos maduros. Verdadeiramente que tomam decisões, que permanecem nele, que sabem quem são. E aí vão manifestar a sua maturidade verdadeira em meio à Babilônia. E aí se apresentam de uma forma que o Senhor diz para cada um de nós aqui. Porque a maturidade vai trazer um quinto aspecto. Vai mostrar que são pessoas sábias. A sabedoria que só pode vir do alto. Esses jovens são encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os mestrões daquela época. Mais ou menos é isso, trazendo aí para uma linguagem mais informal. São encontrados 10 vezes mais.
E agora eu queria que esse ponto, ele é um ponto para mim que ele é muito sensível, porque é um ponto que é caro, custa caro para mim. É a questão sobre nós dialogarmos com essa cultura. Nós não precisamos ter medo da cultura. Nós não precisamos celebrar a ignorância. Não vamos estudar, porque esse mundo não... Daniel estudou a cultura babilônica e conhecia 10 vezes mais do que os mestres e magos daquela época. Nós não temos que ter medo se os nossos filhos vão para a faculdade. Nós não temos que ter medo se os nossos filhos vão se deparar com a cultura, com os ensinamentos desse mundo. Isso não pode nos causar medo, porque nós dialogamos com essa cultura, mesmo uma cultura devassa, é redimi-la através do sangue de Cristo, porque as universidades, elas são fundadas no berço cristão. Harvard é criado com um lema: a verdade para Cristo somente. As artes, as grandes obras, elas surgem do berço cristão. Temos obras lindas como a Última Ceia. Vem isso do berço cristão, as artes, o conhecimento, a busca pelo saber. Isso não é símbolo, a ignorância não é um símbolo da nossa fé. A nossa fé é um símbolo de busca de conhecimento, porque Deus se fez inteligível, Deus se fez conhecido a sua criação, Ele criou os seus indivíduos e se relaciona, e se manifesta a sua criação, e se faz conhecido. Nós não temos que ter medo de filosofia. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele vai pregar no Areópago, diante dos filósofos daquele tempo, com intrepidez, com coragem, sem medo da filosofia que eles tinham, sem medo de dialogar com uma geração. Porque temos medo das filosofias que o mundo tem? É submetê-las ao escrutínio. O escrutínio é uma severa análise. É submetê-la a ela. Isso daí é o quê? Porque a gente não pode ter medo de dar respostas e buscá-la. Temos medo de buscar respostas no Senhor? Não. O Senhor se faz conhecido. E por às vezes, Jonas Madureira, ele escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada. E o último capítulo desse livro se chama A Traição dos Teólogos. E nesse último capítulo, ele vai dizer que os teólogos eles cometeram um erro em gerações passadas. Escolheram não falar sobre temas importantes. E o mundo começou a falar sobre esses temas. E os jovens, aos quais não tinham as respostas nas igrejas, porque celebrou-se um silêncio, encontraram respostas erradas, mas encontraram respostas em outros lugares. E criou-se a ideia que a igreja não tem respostas. Quando, na verdade, isso é mentira. O nosso Deus é a própria verdade. A verdade vem do nosso Deus. Nós não temos que ter medo. E quando nós deixamos de falar um assunto de forma santa, o mundo começa a tratar de forma profana e com uma total soberba de dizer que tem o conhecimento, quando, na verdade, não os tem. E essa confiança atrelada ao silêncio e as dúvidas não respondidas tem tomado gerações. Talvez você tenha muitas perguntas no seu coração. Talvez você as tenha. Busque no Senhor. Busque na palavra do Senhor. Certamente você as encontrará. Mas não dá para eu ficar com a minha dúvida e procurar no mundo. E o mundo te oferecer de bandeja, você achar que aquilo é a resposta, porque te deu uma resposta. É igual uma questão objetiva. Se só tem letra A, você marca letra A. Só tem letra C, tá tudo vazio, só letra C, show do milhão. Tirou a carta de 3, sobrou só a letra C, você vai e marca. O mundo tem tirado as opções. O mundo tira a opção verdadeira. E só apresenta uma. E os nossos jovens estão marcando, achando que estão certos, porque só acham que tem essa resposta. A geração que precisa crescer em conhecimento e sabedoria. Estudar física não tem que ser um problema para você. Estudar matemática não tem que ser um problema. Estude. Estudar química não tem que ser um problema para você. Porque esses jovens aqui encontraram-se 10 vezes mais sábios na cultura. Não estamos falando aqui de texto bíblico, é em cultura babilônica, em ensinamentos lá daquela época, uma nação mais desenvolvida. E eles se encontraram mais inteligentes, dominavam ainda mais. Conseguiam discutir, elevar o nível.
Aí vem meia dúzia de ideólogos da nossa geração, que apresentam argumentos frágeis e fracos. Mas a maturidade e a sabedoria são coisas ligadas. E se a gente fica só no leitinho, a gente não consegue apresentar o alimento sólido. O alimento sólido é um alimento que dá substância. Um alimento que vai fazer com que você cresça. Cresça em sabedoria. Estamos imersos. Estamos em uma cultura. Não temos que fugir para os monastérios. Não temos que criar aqui monastério, vamos criar lá em Sampaio Corrêa, vai todo mundo para lá, a gente vai viver numa colônia, e é isso, porque é isso que o Senhor quer. Não, não é isso. O Senhor quer que nós possamos ir até os confins da terra. Até os confins da terra. Como descrito em Atos. Que o Espírito Santo que foi derramado sobre vocês, que ele possa ir até os confins da terra. Passou por Jerusalém, passou por Samaria e vai até os confins da terra. Atos 1:8. Que nós possamos entender aqui nessa noite que você está imerso. Você, jovem, adolescente, adulto, idoso, numa cultura. Mas essa cultura não nos tem. Porque o nosso coração pertence a um Deus. O nosso coração pertence a um Deus. E tendo um coração pertencentes a esse Deus, nós manifestamos uma identidade. Nós tomamos decisões. E tomar decisão não quer dizer que não sofrerá oposição. Sofrerá. Prepare-se para sofrer oposição. Isso não deve ser algo que pare a sua fé. É algo que tem que preparar. Tiago 1:3 vai dizer, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. E aí entramos na firmeza que nós falamos. Tomar decisões, ser firmes nelas. E com isso apresentar um caráter, uma maturidade cristã. E tendo essa maturidade, as pessoas vão perceber que a sabedoria do Senhor, que veio do alto, que não foi vinda de nós, não foi QI, não foi esforço, foi do alto. Nós não teríamos nada se do alto não fosse nos dado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diz no texto bíblico que chegará um grande dia que o conhecimento não valerá mais nada, porque nós o conheceremos plenamente, como somos plenamente conhecidos por ele. E esse conhecimento de conhecer a Deus faz que conheçamos mais ele, e que esses conceitos mundanos não vão nos dominar. Não celebre a ignorância. O Senhor tem as respostas para as suas dúvidas. Remeta elas ao Senhor. Que o ponto de interrogação da sua fé saia aqui nessa noite. Que você esteja imerso verdadeiramente em Deus. É nele que o meu coração se dobra. É nele que o meu coração se apraz. É em Ti, Senhor, que eu encontro as verdadeiras respostas para os meus enigmas, para as minhas dificuldades, para as minhas crises de identidade, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações. É o Senhor quem me molda, é o Senhor quem me transforma. Não se conformem com este mundo. Não estejam conformados. Não estejam amoldados. O mundo tem banquetes. O mundo tem iguarias finas preparadas para cada um de nós. Mas isso não é para nós. Um prazer momentâneo que não pode nos ter. Mas temos um gozo perpétuo proposto para cada um de nós, encontrado em Cristo Jesus. Fique de pé. Pastor, não pode, né, pastor? Quando a palavra de Deus é pregada, acontece uma cirurgia, né? Não porque o pregador tem uma boa eloquência, não, nada disso. Porque a palavra de Deus é poderosa para acessar onde ninguém pode acessar. Todos nós aqui fomos operados nesse momento. A palavra do Senhor, ela veio ao nosso encontro. Ela nos dividiu, nos cortou, tocou em pontos sensíveis para cada um de nós. Fez alguns cortes.
Talvez possa ter doído um pouco. Mas esses cortes são para, de fato, nos curar. Tirar, aparar as arestas. Que possamos entender que se você não está imerso com o coração em Deus, você está imerso em outra coisa. Que o seu coração esteja voltado verdadeiramente para Deus. Eu não tenho muito costume de fazer isso, mas acho que se a palavra do Senhor falou no teu coração aqui, você sentiu que precisa tomar uma decisão de quê? Pode ser uma decisão de se converter ao Senhor, é sempre uma porta aberta para você. Mas é uma decisão de mudar uma mente, de ter uma mente transformada, que não se conforma com esse tempo, que não se conforma com aquilo que o mundo tem proposto para cada um de vocês, tem apresentado respostas a quais vocês não sabem nem as bases, mas tomam como verdade. Que ocorra aqui uma mudança de mente, que ocorra uma transformação do intelecto, que nasceu no coração, algo que toma o indivíduo por completo. Quem está imerso em Deus? Senhor, eu quero estar, Senhor, imerso em Ti. Se você quer estar imerso e entendeu que esse é um chamado para a sua vida, que existem alguns pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso, Senhor, me encontrar com isso, desenvolvê-lo. Senhor, eu quero mudar, eu quero entender a minha identidade. Senhor, eu preciso tomar decisões. Senhor, eu preciso ser firme. Senhor, eu preciso criar maturidade, me desenvolver. E, Senhor, eu preciso encontrar sabedoria vinda do alto. Nós vamos estar orando aqui. Eu não vou ficar aqui chamando muito, porque eu não tenho muito esse costume. Mas eu acho que isso tem que partir do coração de você. Se você sente hoje no seu coração esse desejo, vem aqui à frente, nós estaremos orando juntos pela vida de vocês. Porque eu preciso, vocês precisam, todos nós precisamos estar imersos no nosso Deus. Que a palavra de Deus possa ir ao seu encontro verdadeiro. Que a palavra de Deus gere uma verdadeira fé, uma fé inabalável, mesmo diante de uma cultura diferente de toda a nossa fé, você possa se manter firme no nosso Deus. Pastor. Eu quero orar com você. Foi muito claro o que Deus nos falou nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, assim como Ele falou com o meu coração. E se nós não estivermos profunda, intensa e constantemente envolvidos com Jesus, nós seremos alvo fácil, cairemos facilmente, viveremos tristes a vida toda. Nós estivermos imersos em Jesus, se nossas vidas estiverem guardadas nele, em Deus, se estivermos envolvidos com Ele a vida toda, ainda que tenhamos momentos de tristeza e de dores, e passemos por dificuldades como Daniel, Misael, Ananias e Azarias passaram, e por quantas vezes Daniel foi até ameaçado de morte, tentaram matá-lo quando foi jogado lá na cova dos leões, mas ele não mentiu, ele não deixou de orar, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. E quando Ciro, pela manhã, vai até aquela cova, ele grita: Daniel, o teu Deus te livrou da boca dos leões. Ele grita: vive o rei, o meu Deus me livrou da boca dos leões. E ele, mais uma vez, Daniel, ele segue, o mais o imperador, e entrava rei e saía rei, Daniel continuava. Entrava império e saía império, Daniel continuava. E o Senhor continuava com ele, porque ele foi fiel a Deus. Então, irmãos, a mensagem é muito clara, é um chamado à fidelidade. Eu já estou aqui na frente também, junto com o pregador. Cadê o pregador? Já estou aqui à frente junto com ele. Se você quer assumir esse compromisso com Deus, ser fiel a Deus, meu irmão, esse é o tempo. Eu quero ter uma vida profunda, intensa e constante com Jesus. O mundo não tem nada para nos oferecer, não. Nada, 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 nada.
nada. Como eu fico feliz de ver jovens assim, ó, se doando para Jesus. Glória a Deus. Se entregando para Jesus. Que bênção. O Breno está se entregando a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Vou pedir à juventude para vir aqui abraçar o Breno. Tem mais alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Sabe por quê? Aqui a gente não prega o evangelho da facilidade, a gente prega o evangelho do confronto. O evangelho que nos confronta e que mostra quem somos. E não será fácil não, viu, Breno? Mas é dentro dessa dificuldade, conduzido por Jesus, é que a gente encontra a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria de viver. Porque Jesus, Ele não nos chama para uma vida fácil, Ele nos chama para uma vida eterna. E a vida aqui nessa terra há pouco tempo, será fácil aqui nessa terra não. E a gente não quer vida fácil mesmo não. Nós queremos uma vida que honre a Deus, que as pessoas olhem para nós, vejam Jesus em nós. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Quer se reconciliar com Ele, dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero me tornar membro dessa igreja, fazer parte do que Jesus está fazendo. Há uma juventude linda, imensa, membro desta igreja, que trabalha, que serve a Jesus, que ama Jesus, que adora Jesus, que testemunha de Jesus, que cansou da vida fácil desse mundo e veio para Jesus. Então eu quero convidar você que está aqui hoje, talvez nos visitando, a se envolver naquilo que Deus está fazendo. Jesus está te chamando para um envolvimento profundo, intenso, constante com Ele. Eu quero te chamar para se reconciliar com Ele. Há alguém que precisa se reconciliar com Jesus nessa noite? Talvez você que esteja aqui hoje, Deus trouxe você para isso, o Espírito Santo trouxe você aqui para isso, para dizer que Ele te ama, que Ele deseja tê-lo na sua presença, que Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E talvez por algum motivo você tenha se afastado, mas Deus nunca se afastou de você, Ele nunca se distanciou de você. As pessoas se afastam, mas Deus continua ali insistindo com seu amor insistente, seu amor envolvente. Ele trouxe você aqui hoje para ouvir essa mensagem. Talvez você seja um desses jovens, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E talvez os banquetes do mundo estejam aí diante de você, mas você está dizendo: eu prefiro comer o banquete do rei. Tem alguém que deseja participar do banquete do rei? Levanta a sua mão, por favor. Entrega a sua vida a Jesus. Há alguém que precisa entregar a sua vida a Cristo? Eu quero fazer um desafio aos crentes para a gente encerrar. Você que deseja consagrar a sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu quero viver para o Senhor para sempre. Eu quero ter um relacionamento profundo, intenso e constante contigo, Senhor. Eu quero. Irmãos, o Joaquim está entregando a vida dele a Jesus. Cadê a juventude? Vem cá, gente. Vem cá abraçar o Joaquim. Que bênção. Vocês estão com o Joaquim? Vocês vieram com ele? Que bênção. Abraça lá o Joaquim, galera. E talvez você queira vir também, é tempo para você, não só jovens, mas adultos, idosos. Jesus chama todos. Ele chama todos. Eu ouvi de um pregador uma vez, ele falou assim: faz apelo, você não conhece o coração do homem. Faz apelo, você não conhece o coração do homem. Eu convido no enterro, eu convido no casamento, no batismo, no aniversário, festa de casamento. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele é a única esperança. E eu vou te fazer mais uma vez a pergunta e vou orar. Você quer vir para Jesus? Levanta sua mão, por favor, quero orar por você. Quem deseja vir a Jesus agora? Levanta sua mão, por favor. Eu quero orar por você. Há alguém? Nós vamos orar. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, teus filhos que se entregaram a Ti nesta noite, selando contigo um compromisso, Senhor, de nunca mais voltarem àquela velha vida. Mas ajuda-nos a discipulá-los, a cuidar deles, a andarmos com eles, a ensinarmos a Tua palavra a cada um deles, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Espírito Santo, blinda suas mentes e seus corações, e que no próximo ano, no mês da juventude, eles estejam aqui conosco, já com outros e outros e outros que eles trarão, já a partir de hoje, porque eu sei que eles já estão pensando em amigos que precisam conhecer o Senhor, assim como hoje eles estão conhecendo. Abençoe, Senhor, nossa igreja no cuidado para com esses meninos. Abençoe as suas vidas. Seja conosco, Senhor. Abençoe teu filho, trouxe a mensagem, Senhor. Muito obrigado por usá-lo de maneira tão poderosa nesta noite. Abençoe sua família, curando, Senhor, sua casa.
abençoando a sua igreja, a vida do pastor Edson, Senhor, sua família também, levando a eles saúde plena e vida longa. Cuida de nós e nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem sentar. Os nomezinhos deles, a juventude vai anotar o nome de todo mundo, tá bom? Você pode sentar. Eu tenho só um aviso rapidinho, depois eu vou passar para a César, que eu não posso ficar muito em pé agora não, né? Irmãos, eu gostaria que os homens pudessem ficar de pé, por favor. Todos os homens, fiquem de pé, por favor. Homens mais jovens, homens mais experientes. Eu quero te fazer um convite e um desafio. Nos dias 19 e 20 de setembro, nós teremos o nosso congresso de homens. E o nosso tema está ali. Qual o tema, homens? Eu gostaria de ouvir as vozes dos homens. Qual o tema? Somos um. Pode ficar melhor, não pode, meu bem? Qual o tema? Somos um. Não é isso? E estarão conosco o Edeltinho, que é o doutor Edelton Antunes, Carlos Marcos, o pastor Valdenil, o Quarteto Novo Canto. Vocês já ouviram todos eles pregando aqui na igreja. São uma bênção muito grande. E o congresso trará aos nossos corações, às nossas vidas, grande crescimento. Então, nós temos um desafio pequeno, pastor Rodrigo. Nós queremos 50 homens no congresso. É um desafio pequeno, porque as mulheres, elas sempre chegam a 100 e falta vaga. Então nós queremos 50 homens no congresso. Os irmãos creem que nós poderemos alcançar? Se depender de você, vamos alcançar, homens? Amém. Eu ouvi o Arnaud falar. Se depender de você, nós vamos alcançar? Amém. Então cadê o Sérgio? Sérgio, está aí? Vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. O Márcio também não está, né? Então, Paulo, vem cá, Paulo. Você vai procurar o Paulo e falar assim: Paulo, como eu faço para participar do congresso dos homens? Paulo só tem cara de brabo, mas é gente boa. Dá um sorriso, Paulo. Ele é gente boa demais, né? E ele vai estar aqui aguardando você. É uma bênção. Você vai fazer um investimento na sua vida. Pastor, eu não sou membro da igreja, mas eu quero participar. Vá. Você tem filho? Leva o seu filho. Será uma bênção muito grande. Tá bom? Paulo, obrigado. Pedi desculpa, brincadeira não, porque você é feio mesmo, mas com Jesus fica bonito. Deus abençoe os irmãos. Você pode sentar. E eu quero convidar você quarta-feira que vem a estar conosco. Estaremos aqui numa grande celebração como esta. Estarei com a permissão do Senhor aqui pregando sentadinho, né? Mas eu quero convidar você para estar conosco. Terça-feira nós temos o PG de jovens lá em casa. Eu quero convidar vocês que estão aqui sentados também a estarem conosco lá no nosso PG. 19h30 começa, tá bom? Cadê a liderança da juventude? Isla, Sávio, cadê a galera? Ah, estão lá embaixo. Quem pode vir cá? Vem cá, Júlia. Ah, vem cá, Savinho. Sávio é o nosso casal de líderes da juventude. E você pode procurar o Sávio e falar com essa galera. Vou pedir os jovens para ficarem de pé, os jovens de 16 anos para cima. Fiquem de pé, por favor. Olha que bênção. Olha que bênção. Então você vai falar com o Sávio. Sávio, ó, tem essa galera aqui, pô, aqui, ó. Aquela galera lá. Tem uma outra galera aí. Você vai pegar o nome dessa turma toda, porque terça-feira todo mundo precisa estar lá em casa para a gente poder estudar a Bíblia. Tá bom? Vai ser uma bênção muito grande. Vamos esperar vocês lá. Tá bom? Deus abençoe vocês, meu bem. Amém, Faraó. Igreja, agora o nosso recado para as mulheres. Ele falou 50 homens, nós já estamos a 70 mulheres. E pra gente tá pouco. Então nós queremos que esses homens, fiquem pareando conosco, tá? Vai ser uma bênção para sua família. Invista em você e você vai perceber o quanto Deus vai abençoar a sua casa. Homens, se tem alguém que não tem dinheiro, pode falar aí que tem alguém que vai pagar. A gente levanta aqui mantenedores para sustentar. Você vai passar esses dias lá no nosso acampamento, a pousada Vale dos Sonhos. Mas agora chega, acabou os homens. É a minha vez, a vez das mulheres. E nós teremos o nosso congresso nos dias 16, 17, 18 de outubro. E eu quero pedir a você, nós já temos 70 mulheres inscritas.
Nossas vagas esse ano nós queremos somente para 85 mulheres, não queremos mais do que isso, porque nós queremos ficar bem confortáveis. Nós estamos trabalhando muito, muito, muito bem e nós estamos muito animadas e felizes com toda a programação. Nós teremos o pastor, quem vai falar para as mulheres é um homem, é o pastor Marcelo Knupp. Irmãs, ele já pregou aqui há muito tempo atrás e eu fui cria dele. E quando ele pregava no culto, tinha 10 pessoas, irmãos. Era aquele sentimento que eu tinha de quero me converter de novo. E muitas vezes eu ali dizia para o Senhor: Senhor, eis minha vida, eu te recebo novamente como Senhor da minha vida. É poderoso na palavra, na vida com Deus. E ele é terapeuta também. E ele me disse: Cícera, como que eu vou falar para a mulher? E tal, eu falei assim: o Senhor é capaz, porque o Senhor tem Espírito Santo. Participe conosco, fala com Simônia, fica de pé, Simônia. Você é visitante, primeira vez aqui na igreja, é o congresso de mulheres. E esse tempo é dedicado a nós, um tempo maravilhoso. Você vai desfrutar de amizade. E eu quero dar 2 recados. Simônia está ali, levanta, Simônia, o braço. Fala com ela, tá? E veja como você vai fazer ali a sua inscrição. Mas 2 recados. Da sexta-feira nós teremos a festa das cores. Então, nós estamos lá no grupo com algumas cores já estabelecidas. Não pode ser fora daquelas que estão lá. E eu quero falar com você. Bom seria que você já saísse e chegasse lá no nosso congresso com aquela cor que você escolheu. Então nós queríamos e queremos que você esteja completamente vestida com aquela cor. Se é amarelo, toda de amarelo. Vai ficar bonito. Mas é assim, misturado fica lindo, né? Mas Cícera, eu não tenho. Eu tenho um vestido estampado que sobressai o amarelo. Tudo bem, pode ir com esse vestido. Ah, Cícera, eu só tenho uma blusa amarela. Não tem problema, vai com essa blusa e com uma calça, né, que é neutra. E no sábado, homens, se vocês tivessem, assim, um pouquinho da visão de como é o nosso congresso, vocês iam falar assim: nossa, eu quero participar. No sábado, antes do culto, vou falar assim: nós vamos ter a festa country, a festa caipira, gente, a festa do roceiro, a festa do boiadeiro, entenderam? Com aquela roupa de boiadeiro, de peão, de festa country. Então, nesse dia, vai produzida para o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa preparar essa vestimenta antes, tá? Mas aguarde. Está sendo assim um momento delícia. Quem pode participar? Meninas acima de 20 anos, tá bom? Meninas acima de 20 anos podem participar. Foi assim estabelecido. Converse com Simone e participe conosco. E um recado: sexta-feira tem célula de casais. Os casais aqui, ó, eu falo uma coisa estranha, né? Sempre quem participa da célula de casais é quem está muito bem um com o outro, quem não precisa, né, de ajustes. Mas a gente sempre precisa de alguns ajustes e a gente vai relembrando valores, relembrando hábitos que a gente deixou, que a gente perdeu. Então, sexta-feira vai estar colocando lá no grupo dos casais onde acontecerá a nossa célula. Mas já guarde, agenda essa data. Há uns rumores de que a nossa... Tá competindo comigo esse barulho aí. Há os rumores de que a nossa feira missionária seria agora no início do mês. E como eu sou daquela de falar tudo, irmãos, nós iríamos competir com a festa aqui da cidade, do dia 8 de setembro. Então nós cancelamos para essa data e guardem o primeiro fim de semana de novembro, não é assim? Primeiro fim de semana de novembro nós teremos a nossa feira missionária. Nós vamos arrebentar. Vai ser como que é o nome que a gente fala que é chique? Saquarema Street Food. Porque quem está lá fora nem sabe o que é esse negócio de feira missionária. Nós sabemos, né? Todo o nosso dinheiro que a gente arrecada ali é investido em missões. Dia 5 de setembro vai ser uma noite missionária. Como que é o nome dela, gente? Minha amiga Maria Helena e o pastor Ezequias
dias estarão aqui conosco, vão pregar. Missionários, 500 anos, eles vão contar sobre os ciganos, sobre os ribeirinhos, sobre onde a nossa oferta tem chegado e tem sido alcançada, sobre o barco missionário, e também possibilidade de você, idoso, de você que é já que não está à toa, já que está aposentado, já que não está fazendo nada, vai numa viagem missionária e sirva o Senhor nessa viagem, né? Então, ela vai apresentar também, Simônia vai estar aqui apresentando essas possibilidades de você viver a sua vida totalmente no reino de Deus. Feira missionária na primeira semana de novembro, o culto missionário no dia 5, que é um sábado, e aí o resto nós já falamos, que foi o congresso dos homens e das mulheres. Depois eu falo das crianças, tá bom? As crianças, só quero o dinheiro de vocês. Só quero o investimento de vocês e os seus filhos também para estar conosco lá. Nós vamos passar 3 dias também lá no nosso acampamento. Deus abençoe a igreja. Vamos orar, irmão, meu bem? Senhor, está aqui o teu povo, essa multidão que ama, que adora o Senhor, e nós queremos te servir. E sabemos a quem nós estamos servindo, que é aquele que morreu e ressuscitou, aquele que nos ama, e nossa vida é tua e nós consagramos ela ao Senhor. Toda essa semana nós queremos vivê-la, ó Deus, em obediência ao Senhor, em submissão ao Senhor. Que dos nossos lábios saiam palavras, ó Deus, que glorificam o teu nome, que edifica as pessoas ao nosso redor. Que os nossos pés caminhem, ó Deus, por lugares também que vão pregar, ó Deus, a tua palavra, o evangelho do Senhor. E que haja, Senhor, perto de nós muito arrependimento, muitas pessoas se entregando ao Senhor. Usa as nossas vidas com poder e que a nossa mente seja tomada totalmente pelo Senhor. Usa-nos no trabalho, ó Deus, em nossa casa, com os nossos vizinhos, por onde formos. Usa-nos, ó Deus, com poder. Abençoa os nossos visitantes. Nós nos alegramos tanto com eles aqui entre nós. Obrigada por esse jovem, ó Deus, que foi tão usado pelo Senhor nessa noite, trazendo a tua palavra. Usa cada dia mais os nossos jovens. Muito, Deus, obrigada. Muito prazer, ó Deus, que nós temos em servir ao Senhor. Nós te honramos e te glorificamos e entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. O pregador na porta, e nós vamos encerrar com música, não vamos não? Gente, domingo que vem é o concurso, né? A prova do concurso aqui da educação, da área de educação de Saquarema. Tem uma galera, né? Estudando conosco, junto com o CPA e o Amai-vos. Então, no sábado, dia 5, tem 1.400 pessoas já inscritas. Sábado, dia 29, 8 da manhã até as 5 da tarde, até as 6 da tarde. Então, essa é uma grande oportunidade de você ainda conseguir colocar no seu computadorzinho ainda, tá? Aquelas coisas que vão cair na prova. Orem, vem, fala com o Francisco, se tiver dúvida. Chegar cedo, porque fechou aqui a quantidade de cadeira, de vaga. Vai dar tchau, né, Francisco? Então, sábado, dia 29, tá aí. E orem, irmãos, nós queremos que pessoas de Deus estejam lá, né? Queremos que os nossos irmãos em Cristo, né, passem nesse concurso. Amém. Faraó. Quem vai fazer o concurso semana que vem? Vamos ficar de pé então para a gente orar por vocês? Senhor, nós apresentamos teus filhos e filhas diante de ti e pedimos que eles possam ter sabedoria do Senhor, pois eu tenho certeza que estão estudando. Eles possam receber do Senhor, Senhor, esses cargos para que possam ser ali missionários, levando a tua palavra através do trabalho secular. Abençoa a aula da semana que vem aqui na igreja, que as pessoas que vierem aqui também possam sentir o teu amor, graça e misericórdia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, repouse sobre a tua igreja aqui reunida e sobre todo o teu Israel espalhado na face da terra hoje eternamente. Amém e amém, Jesus. Ministério de adoração, e assim os irmãos estarão em liberdade também para logo após saírem. Ministério de adoração.